Foi? Boa tarde, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora. Estava com saudade de vocês, hein? Semana passada não tivemos podcast por conta do carnaval, né? E vocês, se divertiram muito ou ficaram em casa descansando? Depois conta aí pra gente no chat. Estamos aqui, né? Mais uma quarta-feira no podcast Peterge. E hoje nós temos um convidado especial, como todas as semanas, né? Está conosco o Carlos Lima, ele é conselheiro no Conselho Estadual de Emprego e Renda aqui do estado do Rio de Janeiro. Estou com a minha dupla, nosso vice-presidente Cláudio Rocha, que hoje está como presidente também do Conselho Estadual de Emprego e Renda. E o nosso debate de hoje é sobre, gente, vocês sabiam que o PIS estadual do estado do Rio de Janeiro está sem reajuste desde 2018? E como esse tema é importante para você, meu amigo e minha amiga, trabalhador e trabalhadora aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente trouxe esse tema aqui para a mesa de debates. E quando o Carlos chegou aqui, eu até falei para ele que o Dr. Cláudio recomendou bastante ele. Eu gostaria que ele se apresentasse, gostaria que ele desse boa tarde para os nossos participantes, numa pequena introdução, para que as pessoas te conheçam, Carlos. E aí depois a gente volta aqui, que eu tenho uma introdução sobre o piso. Uma boa tarde aí a todas e todos que estão nos ouvindo agora, e alguns estão vendo também, né? Sim. Eu sou o Carlos Lima, e minha profissão de formação acadêmica é economista, mas minha profissão de mais de 40 anos é de bancário. Trabalho na Caixa Econômica Federal há 42 anos, 43 vou fazer agora. E nesse tempo de trabalhador, CLT, concursado, etc., embora muita gente não saiba, mas a Caixa Econômica é CLT. Sim, é uma empresa pública, mas é uma empresa pública de direito privado. Nesse tempo de mais de 40 anos de trabalhador da Caixa, mas antes eu tive também outros tempos, desde adolescente trabalhando com menor aprendiz, carteira assinada, então já são aí, eu estou com 63 anos de idade, e já estou com quase 50 anos no mundo do trabalho. Desses quase 50 anos no mundo do trabalho, seguramente uns 40, mais de 40 anos no movimento sindical. Participando de várias lutas, vários embates, construção de central sindical e atualmente eu sou dirigente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, também além de ser dirigente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e exercendo essa profissão aí não só de bancário, mas de economista e aqui acolá dando um pitaco aí na área de economia e especialmente essa questão aí do piso, que é o nosso grande embate, nosso grande debate no Conselho Estadual de Trabalho e Renda aqui do Rio de Janeiro, onde eu junto com o Cláudio somos conselheiros. Acho que deu para dar um. Eu esqueci de mencionar que você era dirigente na CTB, né? Sim, sou fundador da CTB, já fui dirigente da CUT também. Quero falar. Só um minuto que eu vou te dar essa oportunidade para dar boa tarde aos nossos ouvintes. Carlos, ele tem que cronometrar o tempo dele, porque ele gosta de falar, né? Você conhece. Vai, doutor Cláudio, dá boa tarde aos nossos participantes. Boa tarde a todas, é um prazer estar mais uma semana com todo mundo aí. E hoje é um evento especial, porque o Carlos, tem gente que eu apresento assim, olha, esse é o doutor fulano, esse é o senhor fulano, esse é o seu Zé, esse é o presidente, mas a melhor forma de apresentar o Carlos é usar a expressão camarada. Esse é o camarada Carlos Lima. E eu só não falei para a Domênica, quando ela me perguntou que eu indiquei o Carlos Lima, Você não falou que ele era economista? Pois é, não, mas eu também não falei que o Carlos, ele já foi presidente do Conselho Estadual de Emprego e Renda. Ah, sim. E ele pegou a fase mais complicada do Conselho, porque o Conselho, ele é um conselho tripartite, tem uma bancada de trabalhadores, onde nós temos 6 centrais sindicais. E foram até convidados também para poder participar, e infelizmente não puderam estar aqui hoje. Nós temos, além do Carlos Lima pela CTB e eu pela UGT,
nós temos o André pela Força Sindical, temos o Luiz Edmundo, vulgo Bozó, pela Nova Central, temos o professor Munhoz pela CUT, temos o Antônio Jorge pela CSB. Faltou alguém? Não, né? Falei todo mundo, né? Eu acho que falei todo mundo. Tem a bancada empresarial, a bancada patronal e temos a bancada do governo. Hoje, nós estamos aqui, é importante frisar também, né? Porque a gente sabe que as pessoas são maldosas em determinados lugares. Nós não estamos falando em nome do conselho. Isso é muito importante. O fato de nós sermos conselheiros é uma das nossas qualidades, uma das nossas características temporárias. Estamos conselheiros. Mas nós estamos falando aqui hoje como dirigentes sindicais, como representantes dos trabalhadores, dos nossos sindicatos e das nossas centrais sindicais. A manifestação é da bancada dos trabalhadores, a manifestação é dos trabalhadores, não é isso? Sim, doutor Cláudio, até porque também vocês estão aqui nessa condição de serem os representantes da bancada, porque vocês também têm bagagem para trazer esse tema à mesa. No sentido de que, quantos anos você está no mundo sindical? 40 anos, aproximadamente? Quanta luta dentro desses 40 anos o Carlos não teve? E você está quantos anos no movimento sindical? Bem, eu cheguei agora. Ah, chegou, porque ainda está na quinta série. Né? Não, o Carlos tem 40, eu não cheguei nos 40 ainda. Então, mas devo estar já nos 30 e pouquinho, mais ou menos. Então, duas pessoas com essa bagagem no mundo sindical, a gente tem que trazer para a mesa, né, Carlos? Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero dar boa tarde para o seu Valdir, nosso diretor que está assistindo a gente. Boa tarde para o Yuri, que também é nosso diretor, Carlos, também está nos assistindo. Dar boa tarde para Simone Fraga, Luizinho da Teixeira, Rosemary Rodrigues. Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos. Fica com a gente até o final, que hoje tem bastante conteúdo para a gente conversar. Como eu falei, né? Não sei se você, meu amigo e minha amiga, sabia que o piso estadual aqui do Rio de Janeiro está congelado desde 2018, né? E todos os anos deveria acontecer o reajuste do piso estadual, porém não tem acontecido. Mas o reajuste da passagem, tudo bem que a passagem a gente recebe, o vale transporte já vem reajustado, né? Mas o valor da alimentação, o valor das vestimentas, o valor da escola, tudo isso aumenta todos os anos. Mas o valor do piso estadual desde 2018 está congelado, né? E aí, eu gostaria de já começar, Carlos, doutor Cláudio, o que hoje, qual é o panorama hoje, o que está impedindo hoje do piso estadual ser aprovado aqui no estado do Rio? Porque tem toda uma tratativa, né? Tem as bancadas que estão ali à mesa discutindo para tentar chegar num denominador comum para que o piso seja aprovado e os trabalhadores recebam o que é seu de direito. Posso reformular a pergunta? Então reformula, vai. Para o Carlos responder. Não, tá. A pergunta está certa, mas só para poder... Em 2018, nós tivemos o governador do estado mandou uma proposta congelando os valores do piso e a nossa bancada conseguiu, com muito esforço, reverter essa proposta junto à Alerj. Sim. Então, em 2019... Só para os nossos amigos, porque assim, você entende como é feito toda a tratativa. Quem está nos assistindo não tem ideia, como eu também não tinha. E hoje cedo eu perguntei a ele como era o desdobramento, né? Porque assim, tem o piso estadual, tá, mas para que piso estadual? Por quê? Né? Então eu gostaria que você fizesse esse panorama pra gente. Então vou fazer a introdução, vou fazer a introdução para o Carlos responder então. Isso. Na verdade, existe o Conselho Estadual de Emprego e Renda, ele tem como uma das suas atribuições apresentar... Gente, hoje tem café de verdade aqui no podcast, estou toda feliz. Tem como uma das atribuições apresentar a proposta para o governador para a formulação dos pisos salariais. Então, o CETERJ, a gente discute muito internamente, aprova-se uma proposta, essa proposta é encaminhada para o governador. O governador, a lei não obriga que o governador envie mensagem do piso. Tanto que dos 27 estados que nós temos, só 5 ou 6 que apresentavam a legislação de piso.
o Rio de Janeiro foi um dos é o pioneiro. Desde 2020 até 2018 nós sempre tivemos essa renovação. De 2020 não, desde 2000 até do ano 2000 até 2018. Isso. Nós sempre tivemos essa renovação. Então o que acontece? Então o governador, de posse da nossa proposta, ele formula uma mensagem e envia essa mensagem para a Alerj para que seja debatido e discutido os pisos salariais, que na verdade são pisos anuais. Então, a lei de 2018, tem a lei de 2019, 2020 e 2021. A lei de 2019 ela foi considerada inconstitucional. Então os valores foram aplicados, mas depois foi declarada inconstitucional. Então os últimos valores que nós temos realmente reconhecidos legalmente são os valores estipulados em 2018. E a partir de 2020, o governador não enviou qualquer proposta, qualquer mensagem para a Alerj sobre os pisos salariais. Aí vem a pergunta para o Carlos. Carlos, Léo, por que nós não temos essa renovação dos pisos salariais desde essa proposta, essa discussão na Alerj, junto ao governador, desde o ano de 2020? Vamos lá. É uma pergunta complexa, mas eu queria, primeiro, voltando aqui para a Domênica. A Domênica levantou essa questão inicial sobre por que um piso estadual, né? Então acho que a gente começa por aí. Porque foi a minha pergunta hoje de manhã. Exatamente. Desde E ontem eu essa estava com isso pergunta, na já que cabeça. você fez, acho que é uma pergunta que também Sim. das demais pessoas que estão nos assistindo. Então, por que um piso estadual? Se nós temos o salário mínimo Sim. nacional. Foi esse o meu pensamento, Carlos. Então, acho que a gente começa por aí para a gente poder chegar aí onde o Cláudio está me desafiando, digamos assim, no bom sentido. Em primeiro lugar, no ano de 2000, já no governo Lula, ele estabeleceu que os estados poderiam aplicar um piso próprio, diferente, acima do salário mínimo. Isso através de uma lei complementar, a Lei Complementar 103/2000. Essa lei complementar, ela atendeu a um dos princípios da Constituição, que lá na Constituição também já diz que os estados também podem ter seus pisos próprios. Por quê? Porque nós temos uma realidade econômica diferente do país. Sim. As regiões, elas são economicamente diferentes umas das outras. Então, um piso, um salário mínimo nacional, que é a garantia mínima de que todo trabalhador não ganhe menos do que isso, às vezes ela fica abaixo de determinadas realidades em determinados estados. Então, estados economicamente que podem ter um piso maior do que o salário mínimo, a Constituição faculta que esse estado possa ter esse piso acima do salário mínimo. Então, essa discussão que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro em 2000, redundou que nós aprovamos em 2000 uma lei do piso. Só que essa lei do piso que foi aprovada em 2000, ela estava errada, aí nós tivemos que fazer novamente, porque constitucionalmente as leis estaduais, elas têm que ter faixas salariais. Sim. No mínimo 2 faixas, né? Então a lei de 2000 aqui no Rio de Janeiro, ela só tinha uma única faixa, então ela foi considerada inconstitucional. Na verdade, acho que não houve nem a constitucionalidade, chegou a ser debatida, mas ela não valeu. Aí, a partir aí houve uma nova lei em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. A cada ano se encaminhava. O governo, o governador, a governadora, que nós tivemos também governadora aqui, encaminhava à Assembleia Legislativa um projeto de lei com as faixas salariais que atendiam várias profissões, digamos assim, categorias, profissões, etc., diferenciadas, porque nós tínhamos, dentro da realidade econômica distinta do Estado, entre as categorias também, realidades econômicas diferentes, que estabelecia pisos em faixas salariais diferentes. De modo que essa lei estabelecia que aquelas categorias que não tivessem piso nacional definido em lei ou que não tivesse acordos coletivos. Sim, porque esse também foi um questionamento que eu fiz. Exatamente. Então a lei do piso, ela atinge aquelas categorias mais desprotegidas, né? Aquelas que não têm acordos salariais vigentes, que não sejam protegidas por pisos definidos em lei, como na educação, etc., etc.,
você tem algumas categorias aí que são protegidas por essa legislação nacional de pisos definidos em lei. E tem aquelas categorias que são protegidas pelos acordos salariais, porque tem sindicato organizado, tem sindicato que faz acordos coletivos, convenções coletivas, etc. Mas nós temos uma gama de trabalhadores aí que não são alcançados nem por uma coisa nem por outra. E aí há necessidade de, num estado como o Rio de Janeiro, que está entre segunda e terceira economia do país, você ter um piso estadual acima do piso do salário mínimo nacional. E com faixas econômicas diferenciadas também. Então, foi se evoluindo, chegamos a ter 7 faixas, 9 faixas, chegamos a ter 9 faixas salariais, porque a cada ano que se enviava uma mensagem à Assembleia Legislativa, se diferenciava uma nova faixa, um novo setor, sim, etc. Chegamos a ter 9 faixas. Aí nós tínhamos um compromisso de reduzir essas faixas, reduzir 3, 4 faixas que atendia mais aquelas categorias desprotegidas. E nós conseguimos chegar a 6 faixas. Né? Hoje 6 faixas. A última foram 6 faixas. Aí, chegando agora pegando essa história, chegando agora na pergunta aqui do Cláudio. A gente tem que contar a história, né? Lógico. Esse embasamento é fundamental, sim, porque nós tivemos essa... Porque eu estava com a minha cabeça dando nó desde ontem, aí hoje de manhã a gente bateu um papo, a gente sempre conversa, né? Eu aprendo muito com o Dr. Cláudio. Sim, ele é uma Sim, assim, vamos dar honra a quem tem honra, né? Porque eu aprendo muito com todo ele. Todo mundo convidado para o almoço. Ai, que bom, tá vendo, Carlos? Já garantimos o almoço. Mas, brincadeiras à parte. A minha cabeça estava dando um nó quanto a isso. Eu falei, se eu tenho dúvida que estou dentro do sindicato, imagina o trabalhador. Sim, claro. Né? Aí vai lá, responde a pergunta Mas antes do Carlos chegar na minha pergunta, é que acho que é importante, até para as pessoas entenderem a importância do piso que você está narrando aí, quando a gente fala das categorias vulneráveis, coisa e tal, o empregado doméstico, né? Acho que é um grande exemplo. Se depender, o piso, ele retira o empregado doméstico do salário mínimo, permitia que ele ganhasse mais que o salário mínimo. Na ausência do piso, ele foi voltando e hoje em dia você contrata um empregado doméstico. Então, na verdade, o trabalhador doméstico, a empregada doméstica, por exemplo, teve uma perda. Teve. Né? Viu, minha gente, como é importante a gente entender essas coisas? Aí é que entra também nas finalidades que nós temos e da necessidade de termos uma lei do piso estadual. Porque, diante da realidade econômica de um estado como o Rio de Janeiro, onde você tem um custo de vida mais alto, você tem uma necessidade de salários maiores para você fazer frente às necessidades básicas, o salário mínimo nacional já não dá conta disso. Sim. E aí você tem a necessidade de ter um outro piso superior ao salário mínimo, de modo que, por exemplo, se a gente pegar esse salário mínimo em um outro estado, onde tem uma economia um pouco abaixo do Rio de Janeiro, talvez esse salário mínimo dê conta de algumas necessidades básicas que não dá conta no Rio de Janeiro, por exemplo, pegando o custo de vida do Rio de Janeiro. Então, por isso que eu falo, tem realidades econômicas distintas de estado para estado. E essa realidade econômica é que determina a necessidade de um piso maior do que o salário mínimo. Né? Por isso que, quando nós conversamos sobre se já existe um salário mínimo, por que um piso diferente? Essa talvez seja a explicação econômica que determine essa necessidade. A realidade econômica é diferente, os custos de vida são mais altos, o custo de moradia, de transporte, o metrô aqui hoje no Rio de Janeiro. O custo do metrô mais E agora em abril vai para R$ 8,20. Então, hoje é R$ 7,90, né? Então vai para R$ 8,20. Aí você tem um custo altíssimo de vida no Rio de Janeiro, o salário mínimo no Rio de Janeiro, especialmente na capital, região metropolitana, que o transporte também metropolitano não é barato, isso demanda um salário maior. Então, na prática, os empregadores já até praticam salários acima do salário mínimo. Mas nós temos uma série de trabalhadores aí desprotegidos que estão ganhando salário mínimo e poderiam estar ganhando um pouco mais, com uma vida um pouquinho melhor. E esta lei do piso estadual poderia estar dando conta disso. Sim. Aí entrando aí, por que desde 2018 nós vivemos com essa realidade no Rio de Janeiro que congelou os pisos e o salário mínimo, só para ter ideia, o salário mínimo ele vem sendo reajustado ao longo dos anos.
ele já ultrapassou as 3 faixas mais baixas das 6 faixas da lei do piso vigente de 2018. Então, assim, se a gente pegar a faixa mais baixa de 2018, ela estava 800 e poucos reais, 900 e poucos reais. Então ela já foi ultrapassada pelo salário mínimo, pelo fato do governo estadual do Rio de Janeiro não ter encaminhado à Assembleia Legislativa projeto de lei anual, no mínimo reajustando esse piso, no mínimo, digamos assim, recuperando a inflação do período. Quais são as causas disso? Você tem 2 causas. A primeira digamos assim, a visão econômica do governo do Estado. O governo do Estado foi, eu não vou usar o termo assaltado, porque é muito ofensivo, mas foi tomado por uma visão econômica atrasada, que, por exemplo, eu vejo, por exemplo, em Minas Gerais hoje. Um governador, eu tive em Minas agora, eu nunca vi o Estado tão acabado, as estradas tão abandonadas, por um governo que tem uma visão chamada neoliberal, lá é Partido Novo, aqui é PL, que tem esta visão atrasada, eles dizem que é uma visão avançada, de que o Estado tem que ser mínimo, o Estado não tem que se comprometer com uma série de questões econômicas nos estados ou no país. E nós temos que retirar o Estado, essa é a visão deles, retirar o Estado dessas responsabilidades e deixar a iniciativa privada cuidar. O resultado que nós temos é um desastre social, que é o chamado desastre liberal, porque o Estado está aí para defender o bem-estar da população. Perfeito. Defender o bem-estar da população. Sim. A iniciativa privada não dá conta disso. Ela não tem capacidade de dar conta da defesa do bem-estar da população. Porque um país como o Brasil, com uma série de assimetrias entre os pobres e os ricos, assimetria gigantesca entre pobres e ricos, você precisa ter um estado de bem-estar social que só o Estado dá conta. A iniciativa privada não consegue dar conta. Aí não vamos entrar muito nesse debate, porque aí a gente vai desenvolver muito. Eu quero aqui só fundamentar o porquê que a gente vive essa situação de não ter uma lei do piso desde 2018. Por quê? Porque o governo na época foi o Witzel, o Witzel depois acabou sendo impeachmentado, destituído, assumiu o Cláudio Castro com a mesma lógica, e o Cláudio Castro foi reeleito com a mesma lógica. Sim. De retirar do Estado as suas capacidades de defender o bem-estar da população. Obviamente que aí tem seus projetos políticos, seus nichos políticos que ele defende, etc, etc. Mas o bem-estar social da população é a última das preocupações de um governo como o Witzel e como o Cláudio Castro. O resultado é um desastre social que nós vivemos no Rio de Janeiro. E nessa onda veio a lei do piso também de Roldão. E, por outro lado, aí eu falei 2 causas, por outro lado, nós temos também uma bancada patronal que, ao longo dos anos, aí, assim, eu sei que você cobrava lá na reunião do Conselho Estadual do Trabalho. Eu compartilhei o link da reunião do podcast cobrado, mas o papel das entidades patronais que participam desse debate lá no Conselho Estadual do Trabalho e Renda é de, digamos assim, bloquear as iniciativas de modo que a bancada dos trabalhadores fica isolada. Ela defende, ela coloca, e a bancada patronal, de certa forma, entra em sintonia com a bancada de governo e essas propostas não seguem adiante. Nós já tivemos 2.000 desculpas para que a lei do piso não chegue na Assembleia Legislativa. Porque a bancada patronal fala, mas se for para a Assembleia Legislativa vai modificar, mas isso é o papel do parlamentar. O papel do parlamento é legislar. Eles são eleitos para isso, é legislar. E o que acontece? O executivo, na figura do governador e com o apoio da bancada patronal, bloqueia qualquer iniciativa para que a lei do piso não chegue na Assembleia Legislativa. E essa lógica tem permeado desde 2019, 2020, porque 2019 ainda chegou. Sim. Né, embora tenha sido declarado inconstitucional por uma série de itens lá, mas que foi uma injustiça do STF na época, mas enfim, foi feito. Então, de 2020 para cá,
nenhuma movimentação, embora todos os anos a bancada dos trabalhadores consiga fazer esse debate fluir no CETESB. Nos últimos anos nós já conseguimos fazer a proposta sair do CETESB, chegar ao Executivo, mas o Executivo engaveta e apresenta lá uma série de motivos, estudos jurídicos, etc., coisas incabíveis, e a lei do piso não chega na Assembleia Legislativa. Nós estamos aí em 2026, o Cláudio agora constitui um grupo de trabalho lá, envolvendo a bancada patronal, tentando sensibilizar um pouco a bancada patronal de que a ausência de uma lei do piso aqui no Rio de Janeiro, nós colocou o Rio de Janeiro numa situação onde os trabalhadores têm uma queda na renda, e ao ter uma queda na renda, também a economia tem queda. A partir do momento em que a renda do trabalhador diminui, reduz também a própria velocidade. O dinheiro sai, né? O dinheiro some. O trabalhador perde o lojista não vende, também, e aí é um ciclo vicioso que a gente vai vivendo de um governo que não tem nenhuma preocupação com o bem-estar da população, e que esse bem-estar vem de um projeto de desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro que não existe nesse governo. Não há projeto de desenvolvimento no Rio de Janeiro. Eu acho que o trabalhador acaba pagando a conta por isso, né? Sempre. Dessa crise toda que a gente vive. Mas no estado do Rio. Eu acho que é importante destacar, porque muitas pessoas, principalmente da área sindical, advogados e dirigentes, estavam cobrando dos integrantes do conselho, né? Dos sindicalistas que ali estão. Pô, vocês não estão fazendo nada, cadê o peso? Mas tem toda essa ação de bloqueio, mas a gente também não pode esquecer de mencionar que o governador, ele tem o poder de enviar a mensagem para a Alerj, mesmo se não houvesse proposta do conselho, não é isso? O governador poderia falar assim, essa proposta aqui ela veio com uma série de vícios, eu vou enviar uma mensagem minha para a Alerj. Ele poderia, realmente, há uma não disposição, né, para dizer uma má vontade do governador de encaminhar uma mensagem para a Alerj, reajustando não, né, vamos dizer assim, fixando novos pisos salariais. Tá, nós já estamos com a de 2025 que está lá sendo bloqueada toda hora, a de 2026 agora está tendo toda hora vem uma exigência diferente. Inclusive amanhã na reunião do Conselho vai estar na pauta para ser debatido qual é a exigência agora que tem da Secretaria do Trabalho, da Assessoria Jurídica, da proposta que foi encaminhada pelo Conselho. Então, na verdade, o Conselho já enviou uma proposta para o governo? Já houve uma votação no Conselho e... Só um minutinho, Carlos. Então, meu amigo, só para você entender, o Conselho, que é formado pela bancada dos trabalhadores, pela bancada dos empresários e pelo governo, pela bancada do governo, que são pessoas que compõem, né, são do governo do estado, eles já enviaram uma proposta de piso estadual para o ano de 2026, que está começando, né? Então a gente tem esse ano todo para tentar aprovar o piso. Porém, dependemos de quem? A última... O ano passado nós tivemos a reunião... E a gente tem interação, tá, Carlos? Daqui a pouco eu falo aqui. Tá joia. Já vou falar a interação de vocês, tá bom? Só para Sim. deixar claro aí, nós tivemos a reunião do Conselho Estadual do Trabalho e Renda, e nesta reunião, no ano passado, que nós aprovamos, o Conselho, enquanto o Conselho aprovou uma proposta para 2026 de 4 faixas. A primeira faixa é de 1.821, a segunda de 2.237, a terceira faixa de 3.366, a quarta faixa 4.296. Essa quarta faixa ela pega profissionais de nível superior, etc. E a faixa 1 pega empregado doméstico. Qual é a quarta faixa, que são os 4.296. Então, olha só, vou só falar uma coisa que tem muito a ver. Quando eu fui contratada, em 2014, eu fui contratada pela faixa do piso estadual. Sim. Só para ter ideia que não é uma coisa tão distante, né? Sim, que era que seria essa última faixa, mas acho que a época era outra faixa. Na época... Porque foi juntado. Sim, vocês compactaram um pouquinho as atividades, né? Isso. Isso.
Imagina se o piso tivesse tido todos os reajustes, hoje eu poderia estar recebendo um salário maior. Pelo menos uns 30% a mais. E eu estou perdendo, gente. Meu salário também acabou sendo, né? Nesse sentido, não que eu não tive reajuste. Eu tive reajuste, mas aí a gente teve que usar... Mas o piso, sim, o piso se tivesse ficou... mantido, estaria isso. acima, né? Tem só um detalhe muito importante, só para te explicar, Domênica, que como é que funciona. Quando a gente aprova, nós aprovamos por votação as últimas últimos 2 anos. É onde eu queria chegar. Nós tivemos essa reunião, mas foi uma reunião polêmica. A bancada patronal, ela votou contra. Mas ela não foi inteira para a reunião, ela foi uma parte dela, uma parte faltou, outra parte foi. A bancada do governo, que também estava meio desfalcada, mas tinha. E a bancada dos trabalhadores estava completa. São seis da bancada dos trabalhadores, 6 da bancada dos patrões e 6 da bancada governamental. A bancada do governo se absteve da votação, a bancada patronal votou contra, mas não estava completa, e a bancada dos trabalhadores completa, os 6 votos fizeram maioria entre os presentes. O regimento do CETESB estabelece que qualquer votação ela é aprovada por votação de maioria simples dos presentes. Isso aí, então, nós tivemos lá, o quórum mínimo é de 12, são 18, mas o quórum mínimo tem um quórum de 2/3, é 18, tínhamos os 18 presentes, e entre os 18 presentes, 6 votos foram da bancada dos trabalhadores, os outros votos ou foram abstenção ou foram contra. Então se dividiram e por maioria simples a lei foi aprovada, ninguém contestou, nem as outras bancadas contestaram, porque nós cumprimos o regimento interno e encaminhamos esse projeto de lei através do Cláudio, como presidente do Conselho, foi encaminhado ao Executivo através da Secretaria do Trabalho. Só que aí começou aquelas firulas jurídicas, né? Tem uma palavra aqui, tem não sei o que ali, aí começam as figuras jurídicas, sendo que a lei encaminhada é a mesma lei dos 18 anos, dos 20 e tantos anos. E essa é a minha observação, nós pensamos a mesma coisa. É a mesma lei, mas só que agora resolveram buscar firulas jurídicas dentro da mesma lei que já foi aprovada outras tantas vezes aí, e é isso, quando não se quer, você vai, as entidades, o governo, etc., que quando não querem, eles vão buscando firulas jurídicas para impedir, bloquear a movimentação do projeto de lei para não chegar na LERJ. Por isso que eu falo que é bloqueio. Esse é um dos formas de bloqueio. São firulas jurídicas que o governo vai encontrar. Mas nós estamos brigando, né, Cláudio? Então, eu gostaria aqui de fazer a interação dos nossos participantes e dar boa tarde para a querida Elvira, para a Josiane Ferreira, para a Vânia Oliveira. Ela colocou: estou assistindo. O presidente da UGT Rio, Nilson Duarte, também, botou que está assistindo. Abraço, presidente. Meu presidente. Eu trabalho na UGT também, Carlos. Gente nossa. A Renata. Deixa eu ver aqui. O Sandro fez uma pergunta. Se os pisos, ele tem diferença de um estado para o outro? Tem, né? Porque é de acordo com o que você falou. É a realidade econômica de cada um. Isso, né? Então, Sandro, o piso tem sim, tem diferença. O Nilson agradeceu aqui, tá? Tem diferença o piso estadual de um estado para o outro. E vocês têm conhecimento se nos outros estados acontece o mesmo bloqueio? Como vocês têm esse conhecimento dos outros estados? Tem, sim. O que acontece? São poucos os estados que têm aplicado essa prerrogativa de ter uma lei estadual própria. Poucos estados. Uma boa parte dos estados, a maioria dos estados não tem. Mas nos estados que têm lei do piso, é diferente. Por exemplo, você pegar Santa Catarina, se não me engano, são 3 faixas ou 2 faixas, né? Mas eles pegam as faixas mais básicas da economia, aqueles trabalhadores, aquelas faixas salariais de menor poder aquisitivo. Acontece também em São Paulo, Rio Grande do Sul, não sei se já tem, Paraná tem também, são poucos estados. Mas nesses estados, existem o bloqueio ou o governo não, existe? Tem saído. Então, nos outros estados existem pisos estaduais
né? Porque há essa conscientização, vamos dizer assim, né, do governo estadual para que aprove e a Assembleia também aprove e os salários, os trabalhadores recebam esse reajuste. Como são leis estaduais, sim, você tem valores diferentes, você tem disposições diferentes. Por exemplo, num você tem as faixas organizadas por CBO, no outro você tem categorias profissionais. Quer dizer, cada estado conseguiu fazer uma negociação para chegar a uma lei de forma diferente um do outro. Mas o importante, que é a sua pergunta, o Rio de Janeiro foi o pioneiro na questão dos custos estaduais. Nós temos a lei mais completa, também como nós temos inclusive os maiores valores. Sim. Tá? E quando vieram os outros estados, aí vieram a reboque, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então o que a gente tem conhecimento é que esses estados todos os anos conseguem renovar a lei do piso estadual. Todos os anos. Posso passar os valores aqui dos estados? Vamos lá, gente, presta atenção, pessoal, para a gente ter uma ideia. Aqui, ó, Paraná, por exemplo, Paraná tem 4 faixas, a faixa mais baixa deles é 1984, 2025. Está valendo agora, foi aprovado em 2025. Aí depois tem faixa de grupo 2, eles têm grupos, né? Quer dizer, o menor salário no Paraná, em tese, gera 300 e poucos reais acima do salário mínimo. Exatamente. Isso faz diferença para a pessoa mais humilde. Ainda mais que o salário menor, né? Aí eles alcançam os trabalhos agropecuários, florestais, pesca, etc. Que na verdade eles trabalham com o CBO. Então é o grupo 6 do Centro de Classificação Brasileira de Operação. Depois tem o grupo 2, que é 2057, que já pega aí trabalhadores administrativos, serviço, comércio, etc. Já é 2.157, tá certo? Já é mais de R$400 acima do mínimo. E aí depois tem a faixa 3 deles, que é trabalhadores em bens e serviços industriais, pessoal da indústria, 2.132, e depois os técnicos de nível médio, 2.275. Essas são as 4 faixas do Paraná. O Paraná não pega o nível superior, eles pegam as faixas mais básicas. São Paulo tem duas faixas, mas as 2 faixas têm o mesmo valor. Engraçado, né? Que é 1.804. Que está abaixo do Paraná, né? Está abaixo do Paraná. São Paulo são 2 faixas de 1.804. Acho que está acima do salário mínimo. Está acima do salário mínimo, mas a lei define isso. Santa Catarina tem 4 faixas também. 1.730 é a faixa mais baixa, pega o pessoal da agricultura. E 1.792 o setor de indústria e comunicação, comércio, etc. 1.792, quase 1.800. E 1.898, indústria química, cinematográfica, etc. Indústria metalúrgica vai para 1972. Isso é Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem 5 faixas. A primeira, mais baixa, é 1.689, que pega aí empregados de agricultura, turismo, empregados domésticos, etc. Motoboy. 1.830 para o pessoal das indústrias, né? Vestuário, fiação, artefatos, papel, etc. 1.871 para o pessoal das indústrias de imobiliário, que eles definem assim, vários tipos de indústria. E 1.945 para metalúrgicas, etc. E 2.267 para os técnicos de nível médio. Então essa é Rio Grande do Sul. Então você tem uma gama de aplicações aí em alguns estados que todos colocam acima do salário mínimo, tem uma vantagem em cima do salário mínimo, e embora aqui a nossa lei seja mais completa, que nós alcançamos até o nível superior, lá esses estados eles vão até o nível médio e não tem faixas adicionais para o nível superior, e a lei do piso aqui do Rio de Janeiro, nós temos faixas adicionais para o nível superior. Eu acho até interessante, só para que quando a gente fala das categorias mais vulneráveis, às vezes o segmento empresarial ele tem dificuldade de entender que às vezes uma profissão de nível superior, aquele profissional que também está numa condição de vulnerável. Você pega, por exemplo, escritórios de ia falar da advocacia, mas acho melhor não para não ser processado. Mas você pega, por exemplo, pessoas que têm nível superior e recém-formados, por exemplo, em vários segmentos. Estou falando que não é um privilégio da advocacia, vamos dizer, até porque a advocacia no Rio de Janeiro, o sindicato tem piso
fixado em convenção coletiva. Então não se aplica. Mas quando não tinha um piso estadual, quando não tinha piso na convenção coletiva, se não tivesse o piso estadual, você tem advogado ganhando muito pouco. Você tem advogado ganhando muito pouco, você tem vários profissionais de nível superior ganhando um salário menor. Então o piso estadual também teve esse sentimento de valorizar também o trabalhador de forma geral e fez com que os sindicatos dessem uma maior atenção à questão de fixar piso em convenção coletiva. Porque tinha sindicato que só tratava de reajuste geral. Quando veio o piso, opa, já tem um piso estadual, nós temos que ter também um piso em nossa convenção coletiva. Porque tem um fato também importante aí, que a gente não costuma falar muito não, mas o segmento empresarial diz assim, mas você vai estar enfraquecendo os sindicatos, você vai estar enfraquecendo o poder de negociação. Mentira. O piso estadual, pelo contrário, ele acaba impondo uma maior pressão ao processo de negociação coletiva. Por quê? Porque a partir do momento que você fixa o piso em convenção coletiva, ele prevalece sobre o piso estadual. Então vamos supor, você fixou um piso em convenção coletiva de 2.000, mas o piso estadual é 2.500, você pode manter os 2.000, porque vai prevalecer sempre o que foi acertado no processo de negociação coletiva. Então ela nota que o piso estadual, a fixação de piso enfraquece o poder de negociação coletiva. É que na verdade, né, doutor Cláudio, a bancada patronal, pelo que a gente entende, sempre vai querer um motivo para tentar realmente que o piso não aconteça, que não prospere. Enfim, a gente sabe que existe essa briga. A gente fala bancada patronal, mas fala assim, mas né? É importante frisar o seguinte, aqueles representantes que ali estão, né, eles estão defendendo os interesses das instituições a quais eles pertencem. A mesma coisa, o que a gente lamenta e lamenta profundamente, porque a bancada patronal agir de uma forma, a bancada dos trabalhadores agir de outra forma. É natural também. É natural. Pra acontecer isso mesmo. O que a gente lamenta é a omissão daqueles que integram os poderes públicos. Sim. Eu estou o tempo todo pensando nisso. O que a gente lamenta, por exemplo, nós tivemos a Conferência Nacional a etapa regional aqui no Rio de Janeiro, Carlos, e a bancada... Tem uma interação aqui, tá? Depois eu a bancada do poder público quase que vibrou quando a proposta... Sim, eu estava lá. A proposta para ir para a Conferência Nacional da extinção da 6x1 não foi aprovada. Como se os filhos daqueles que exercem o poder, que estão no poder público, não serão submetidos a uma jornada 6x1 no futuro. Sim. Infelizmente, às vezes a gente tem que sofrer para aprender. Nós temos essa característica, entendeu? De não ter essa visão, uma certa antecedência. Mas a gente tem interação aqui, doutor Cláudio e Carlos. A Paula Adria é a doutora Paula. Doutora Paula, que prazer tê-la conosco. Olha, a gente já quer deixar o convite, né, doutor Cláudio? Para que você participe conosco aqui do podcast. Fui cobrar, o Léo a gente vai ficar cobrou, feliz. Tá? Olha, e está se aproximando o Dia Internacional da Mulher, né? Quem sabe a gente faz uma mesa só de mulheres dirigentes sindicais? O que você acha, doutor Cláudio? Perfeito. Né? Doutora Paula, já fica o convite, tá bom? Eu não virei nesse dia, tá? Não, você vem. A gente te aceita aqui. A gente te aceita. Eu e a doutora Paula dirige, sabe por quê? Ela faz podcast no Sitcom. Então, tá vendo, doutora Paula? Já estou resolvendo aqui nosso podcast feminino. A doutora Simone, a Simone Fraga, eu sei que ela é advogada, ela colocou assim: o assunto em pauta é pertinente para uma audiência pública. É possível? Sim, claro. Nós já tivemos algumas audiências públicas na Assembleia Legislativa, até para sensibilizar os deputados, etc. Nós já tivemos iniciativas, inclusive, do antigo presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, que já fez todos os esforços para que nós tivéssemos, para que essa lei do piso chegasse à Assembleia Legislativa. Chegamos a um triz, né, de chegar, mas o governo na última hora recuou, enfim. Sempre, no final das contas, sempre prevalece essa posição liberal do governo de deixar que a iniciativa privada se resolva. E aí eu quero entrar num dos argumentos que a bancada patronal utiliza para falar
entre aspas, da desnecessidade de uma lei do piso ou que a lei do piso não seja tão completa como ela é apresentada. Isso. Eles se referenciam muitas vezes assim, de olha, o mercado já está resolvendo isso. Primeiro que os acordos coletivos estão sendo feitos, os trabalhadores estão fazendo acordos coletivos, aí cito exemplos dos acordos coletivos deles, patrões, que são acordos coletivos acima do piso, do salário mínimo, são valores acima, então isso já se resolve. O problema é que a lei do piso, ela já prevê que acordos coletivos prevalecem sobre a lei do piso, mesmo que os valores sejam abaixo do que está previsto na lei. Né? Digamos assim, se o piso de determinada categoria for 1.700 e a lei do piso estabelece para aquela categoria 1.800, prevalece 1.700, prevalece o acordo coletivo. Por isso que o Cláudio fala que, nesse sentido, o sindicato ele é obrigado, ele é instado a buscar melhores valores do que está na lei do piso. Agora, o segundo aspecto que eu sempre levanto, contestando essa afirmação dos patrões, dizendo que os acordos coletivos já existem, nós estamos falando do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a nossa realidade de região metropolitana muitas vezes não é a mesma realidade do interior. Então, nós temos aí diversas categorias. Os sindicatos, alguns deles são de base estadual, mas a grande maioria são de base municipal ou, no máximo, 2 municípios regional. Então, nós temos aqui grandes categorias que são defendidas por sindicatos, tem alguns acordos, etc. Mas essa é uma realidade de região metropolitana. Não é uma realidade, por exemplo, de Quissamã, não é? De Sapucaia, que nós vamos ter lá os mesmos trabalhadores, só que sem a mesma proteção que nós temos de acordos coletivos aqui na região metropolitana. Nesse aspecto, aí entra a lei do piso estadual. Então, nesse aspecto, proteger o trabalhador aonde a convenção coletiva, aonde o acordo coletivo não chega, é fundamental para que a gente tenha essa lei do piso. Isso desmonta, isso derruba por terra a argumentação dos patrões que os acordos coletivos já definem, já protegem o trabalhador, o que não é realidade, define parte dos trabalhadores. Mas enquanto tiver trabalhadores que ainda estão fora dos acordos coletivos, é preciso que haja uma lei do piso que proteja esses trabalhadores diante da realidade econômica do Rio. A realidade econômica do Rio de Janeiro é diferente, ela tem um custo de vida mais alto, mesmo no interior há um custo de vida mais alto do que outras regiões do país, o que demanda a necessidade de ter um piso salarial acima do salário mínimo. Então, sim. Eu preciso fazer um adendo rápido aqui, que foi uma falha nossa, uma falha minha, porque a gente tem que destacar também a participação política da representação da Comissão do Trabalho da Alerj no nosso Conselho. Durante muitos anos nós tivemos a participação do deputado Paulo Ramos, como presidente da Comissão do Trabalho da Alerj. Ele tem uma cadeira no Conselho, não tem direito a voto, mas tem direito a voz. E muito bem representado nas reuniões pelo Renan Lacerda. Estou falando com reconhecimento, sim, né? Pelo Renan Lacerda. Depois nós tivemos a deputada Mônica Francisco, ocupando a presença da Comissão do Trabalho. Paulo Ramos na época era do PDT. Depois veio a Mônica Francisco, que era do PSOL. E quem representava a Mônica Francisco no conselho era o Rafael, também uma pessoa espetacular também, que fazia muito bem a representação e as reivindicações da Comissão do Trabalho. E por último nós temos agora, ocupando a presidência da Comissão do Trabalho e com cadeira no Conselho, a deputada Dani Balbi, que já fez uma do PCdoB, que já fez inclusive já audiência pública também sobre o tema, e que ela é muito bem representada no Conselho pelo professor Marcos Costa, acho que é Costa, né? Eu falo professor Marcos, pelo professor, só fazendo esse evento, que a gente ainda tem esse link ainda, e apesar de ter esse link, se você for reparar, a Comissão do Trabalho da Alerj era sempre ocupada por deputados que estão ou à esquerda, ou mais um pouquinho sempre à esquerda da parte não ideologicamente falando, né? Porque são aquelas pessoas que estão mais vinculadas aos trabalhadores, à luta sindical, então tem mais essa preocupação. E mesmo com essa participação dessas pessoas todas, a gente não está mais conseguindo avançar na questão do piso, infelizmente.
Apesar dos esforços, tem que ter os esforços. Então, era isso que eu ia falar, né? Porque acontecem todos os esforços, mas aí também acontece a outra força maior que não está deixando o piso estadual acontecer. E então, diante de tudo isso, de todos esses esforços, né? O que a gente pode fazer? É a questão da mobilização, né? Então, mas como a gente mobiliza? Veja só, isso é um debate que a gente sempre faz lá, que embora o Conselho tenha essa característica das bancadas, a bancada dos trabalhadores fazer essa luta, mas essa é uma luta muito ainda de gabinete, né? E é preciso que a gente faça com que esse debate ganhe as ruas, especialmente nas categorias mais desprotegidas. E nesse sentido, as centrais sindicais têm um papel fundamental na mobilização dos trabalhadores, né? O papel das centrais sindicais. Nós representamos as centrais lá no Conselho, mas a central sindical, todas as centrais, UTS, CGT, UGT, a CGTB não existe mais, mas a CSB, Nova Central, Força, então são centrais, as 6 centrais sindicais especialmente, mas também tem outras centrais que não estão no Conselho, como lutas e etc. Então, existe essa necessidade da gente, junto aos trabalhadores, mobilizar esses trabalhadores para pressionar o governo, fazer passeata, manifestação. Nós já chegamos, inclusive, a fazer manifestação na audiência que nós tivemos lá na LERJ, nós tivemos uma manifestação na porta da LERJ, etc. Mas é preciso fazer mais do que isso. Hoje só, por exemplo, essas iniciativas também de rede social também são fundamentais. Eu ia perguntar isso sobre a gente fazer alguma movimentação na rede social, né, como central sindical, todos nós. Mas eu queria destacar, Dominga, que anteriormente todos os presidentes da LERJ receberam a bancada dos trabalhadores. A bancada dos trabalhadores. Todos receberam. O Siciliano recebeu, o Paulo Melo recebeu, o Cristiano recebeu. Todos eles abriram espaço para que a bancada dos trabalhadores pudesse conversar um pouquinho com eles sobre piso. Tá? Inclusive, o governador também. Nós já fomos recebidos pelo Pezão, inclusive, numa reunião. Tá? Mais de 2018 para cá, não temos nada. Eu diria assim, são governos pegando o Itzel e Cláudio Castro, é ruim falar isso, mas fica parecendo que é propaganda política, mas não é, é uma questão de constatação. Esses governos são inimigos dos trabalhadores. Eles são inimigos declarados do que os trabalhadores precisam, necessitam, defendem. Sim. Eles defendem outros interesses. E os interesses que eles defendem não são os mesmos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. Daí vem essa posição de boicotar, de bloquear, de não mandar, de não enviar, de não querer fazer o debate, porque o debate podia ser feito na Assembleia Legislativa, mas não está sendo feito, o governo não envia, o governo evita, e ao mesmo tempo atende a outros interesses aí, liberais, neoliberais, etc., de retirar o Estado da economia. Então acho que Então acho que a gente agora tem que a pressão tem que ser redobrada. E é um governo que tem maioria, né, na LERJ, né? A gente tem mais algumas participações. O Nilson está parabenizando a gente, o Nilson Costa, né, que é o presidente da UGT, está parabenizando a gente pelas colocações quanto à luta por melhores salários do piso estadual. Renata Rosário está nos dando boa tarde. Aí o seu José Carlos Nunes. Boa tarde a todos. Parabéns aos mestres Carlão e Dr. Cláudio Rocha. Nunes me chama de Carlão. Ele é nosso companheiro na Comissão de Direito Sindical da OAB do Rio de Janeiro. Ah, sim. É uma referência. Seja bem-vindo, José Carlos Nunes, ao podcast PEPERD. Boa tarde, minha companheira Patrícia, de toda semana. O nosso diretor Wilton também está nos dando boa tarde. O Eduardo Neves também nos dando boa tarde. E aí a doutora Simone voltou, né, já que ela ouviu a sua resposta e falou pra gente: é preciso mais pressão, principalmente para os domésticos e o pessoal da limpeza. Isso. Então a gente precisa fazer essa pressão, né? São as categorias mais penalizadas, sim, eu diria.
E eu gostaria de aproveitar, gente, hoje eu esqueci, o assunto tá tão denso, que eu esqueci de falar para você compartilhar o nosso link. Agora já está quase no finalzinho, mas para você que ainda não segue a nossa página no Instagram, seguir o nosso Facebook também, o @podcastfeterge. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, a gente está sempre atualizando notícia pro trabalhador, né? E eu tenho uma notícia para você, meu amigo e minha amiga, que é trabalhador e trabalhadora da cidade de Mangaratiba e região. Amanhã, o nosso presidente, o senhor Meirelles, estará numa assembleia na Praça Robert Simões a partir das 6 horas da manhã. Então, você que é trabalhador de asseio, da limpeza urbana, que precisa ter os seus direitos ali, né? Na luta pelos seus direitos, comparece lá amanhã às 6 horas da manhã, o nosso presidente estará lá para fazer uma assembleia com vocês. Estamos no mês de negociação coletiva, estamos construindo as nossas pautas de reivindicação. Então você, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora de Mangaratiba e região, compareça amanhã às 6 horas da manhã na Praça Robert Simões para a assembleia com o nosso presidente Meirelles, tá bom? E eu também gostaria de dar mais uma notícia do setor. O Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, cai num domingo, está se aproximando. E a Central Sindical GT, a Federação, o Semaco Rio, o Sindimestres, todos os sindicatos, né, o Sindifilantrópicas, o Sintaclus de Niterói, todos os sindicatos, né, filiados, eles estão juntos para fazer um evento bem bacana para este dia. Mais à frente a gente vai dar outras notícias, mas está chegando e já vai preparando para estar com a gente nesse dia. Você, minha amiga trabalhadora mulher, e os homens também podem chegar, vocês são bem-vindos. Mas vem com a gente, fica atento que a gente já vai começar a fazer a divulgação desse evento, tá bom? Doutor Cláudio, a gente está chegando ao fim, Carlos. A gente fala pra caramba, né, Léo? Léo, hoje você nem falou nada, né, Leonardo? Tá quietinho aí, né, fazendo filmagem. Você já está indo para as considerações finais? Já. O Leonardo, gente, ele é o que faz os bastidores do podcast Fetterge. Ele fica aqui, hoje ele fez café pra gente, ele pegou água. Muito obrigada, tá, Léo, pela sua ajuda. Fala, que você gosta de falar. Não, mas é só lembrando que é muito importante o segmento de asseio, conservação e limpeza urbana, que foi aprovada a redação do PL 4146 de 2020 pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília. A redação final foi aprovada, onde estabelece direitos nacionais para os profissionais de coleta de resíduos e conservação de áreas públicas. A gente chama PL do Gari, né? Porque na verdade ele vai ser o principal beneficiado, estabelecendo um piso nacional de R$ 3.036, a insalubridade de 40%, e fortalecendo e valorizando o profissional de coleta de resíduos e conservação das áreas públicas. Então, esse é o primeiro ponto. Queria também destacar para o pessoal de Mangaratiba da importância da participação de vocês na nossa Assembleia de amanhã. O Carlos, quando houve a eleição para prefeito, o candidato do prefeito de Mangaratiba não foi eleito. Foi eleito a oposição. E a prefeitura de Mangaratiba já estava sem pagar a empresa terceirizada há 2 meses. Então, quando nós fomos chamados para ir para... Foi no final do ano, final de um ano e início do outro. Nós fomos no final do ano mesmo. No final do ano. Que Natal, não fomos na véspera do Natal. O pessoal estava com 2 meses de salários atrasados, estavam sem 13º, daí estavam desesperados. Então, nós fomos até Mangaratiba. O prefeito eleito, então, eu não estou fazendo propaganda não, porque eu não sei nem o partido, tá? Mas o prefeito eleito, o Luiz Cláudio, recebeu a federação, o Júnior Balbino, que é o secretário lá responsável, também recebeu a federação, atendeu o nosso pedido, convocou a empresa prestadora de serviço, e aquela história, né? Ele diz que ele não sabia da dívida e não sabia quanto é que devia, então ficou aquela história. Então foram 2 meses de intensos trabalhos da Federação em Mangaratiba, conseguimos bloquear o dinheiro que era da empresa, fizemos 280 rescisões do contrato de trabalho em Mangaratiba. Cumprindo também os direitos, né? Pois é, para a pessoa receber o direito. Então, e para nossa surpresa,
A nossa convenção coletiva ela estabelece, por exemplo, o ticket de refeição. E boa parte dos trabalhadores da área de auxílio, conservação e limpeza urbana do interior do estado, que são os inorganizados, porque os sindicatos de auxílio, todos são municipais, alguns intermunicipais, mas onde tem a federação, os inorganizados, geralmente eles não recebem ticket de refeição. E aí veio a ideia do podcast. Eu vou emendando um assunto novo só para poder te dar uma justificativa. O podcast ele foi criado, nós estamos no segundo mês de podcast, não é isso? Não, nós começamos quando? É o segundo mês. Eu acho. Foi mais ou menos novembro. Outubro, novembro, né? Mas é no final do ano, estamos no terceiro mês. Estamos no terceiro mês. É um projeto inovador da nossa federação, que é um instrumento de comunicação, porque para que a gente possa abranger todo o estado do Rio de Janeiro. Então eu vou te pedir desculpa por eventuais falhas aqui, tem fato no teu cafezinho quentinho. O café foi oferecido. Foi oferecido? Mas nós estamos ainda numa fase assim de aprendizagem, vamos assim dizer, tá entendendo? Mas é um instrumento importante, um instrumento de interação. Ainda estamos falhando muito na questão da divulgação, mas o Léo está dando uma força para a gente aí. Tá? Então, de notícia do setor era isso. Eu queria acrescentar. Obrigada, doutor Cláudio. Vou falar aqui a interação do Eduardo, que a gente realmente já está com o nosso tempo bem esgotado. Infelizmente, o nosso Estado não tem deputados eleitos que lute pelo trabalhador. Em contrapartida, o trabalhador, em sua maioria, desconhece isso e, por sua vez, não cobra. Vocês gostariam de falar algo sobre isso? A gente compreende, nós trabalhadores, né, somos levados a desacreditar da política pelas coisas que acontecem muitas vezes no Estado, entre os deputados, etc. Mas, assim, existe alguns bravos guerreiros tanto nas assembleias quanto no Congresso Nacional, que estão lá sim lutando pelos direitos dos trabalhadores, mas eles são minoria. Sim. Que são minoria, mas não deixam de lutar, estão sempre à frente, sempre brigando pelos trabalhadores, buscando projetos, aprovar projetos de lei, etc., encampando diversas batalhas aí, recebendo os trabalhadores. Então, assim, a gente quer aqui reconhecer que no parlamento, tanto estadual quanto no parlamento nacional, nós reconhecemos a bancada que defende os trabalhadores. Essa bancada é pequena, ela tem sido pequena e é preciso a gente aumentar essa bancada. Então, nas próximas eleições, os trabalhadores têm que olhar mais para os candidatos, olhar não para aquele candidato que fez alguma coisa na rua, ou a quadra, ou aquilo mais, e depois esse mesmo parlamentar que deu uma série de presentes para a comunidade, ele chega lá e vota contra os direitos dos trabalhadores no parlamento. Aí esse deputado, ele não deve receber o voto do trabalhador, mas aquele deputado, aquele candidato que apresenta uma plataforma em defesa dos direitos dos trabalhadores, esse teve que prestar mais atenção, olhar melhor, com cuidado, e aí tentarmos aumentar essa bancada que defende os direitos dos trabalhadores. Depois a gente paga o pato, né? A gente recebe o jogo de camisa, recebe a quadra, mas depois chega lá esse mesmo parlamentar e acaba com o 13º, acaba com férias, acaba com uma série de direitos dos trabalhadores, e é muito pior e não... Os irmãos. Você ia falar dos irmãos. Então eu não quero ir mais adiante nisso, mas pelo menos só tocar um pouco nessa... Deixa eu falar para você. Nesse aspecto. Desafiado aí pelo nosso companheiro. Dos irmãos, quando a gente fala dos irmãos, nós estamos falando do que está acontecendo na Argentina. Porque na Argentina nós estamos num processo fortíssimo de redução de direitos trabalhistas. Sim. Entendeu? Não, eu ia concluir falando isso, né? Que a gente precisa escolher melhor em quem a gente vota. Porque tem muita gente que acha que não é importante. É super. Só que é extremamente importante a nossa escolha, porque eles nos representam, eles são escolhidos por nós, que por vezes escolhemos errado, e depois a gente paga a conta, só que a gente está lá, não, tipo, eu ganhei o jogo de camisa. Mas e aí, o teu salário não aumentou? Tu conseguiu comprar alimentação legal para tua casa? Não conseguiu. Conseguiu pagar a escola do teu filho? Não conseguiu. Porque a escola aumenta, a comida aumenta, tudo aumenta. Mas o salário não aumentando fica difícil, meu amigo. E minha amiga, né? Então é isso.
O Sandro falou mais alguma coisa aqui. Eu vou falar, gente. Hoje o pessoal hoje o pessoal tá interagindo, Carlos. É importante ter o piso regional, pois já tiveram empresas da Bahia querendo colocar o piso da Bahia aqui. Ai, tudo isso acontece, né, Sandro? A gente está num movimento sindical, a gente sabe que realmente é bem complicado. Carlos, eu gostaria de te agradecer a sua participação, disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente, te desejar saúde, né, te desejar alegrias e dizer a você que a nossa casa está aberta, né, doutor Cláudio? Quando a gente tiver outros debates que você possa contribuir com a gente. O doutor Cláudio também falou que sobre a escala 6 por 1 também você seria muito bom para debater isso com a gente. Enfim, a gente, como ele falou, a gente está engatinhando ainda, né? A gente está no comecinho ainda do podcast, mas a gente está trazendo assuntos que realmente estão, né, assuntos atuais. E a gente conta com a participação dos camaradas, como ele mesmo falou, né? Aqui com a gente, né? Eu te agradeço em nome do nosso presidente, do Meirelles. O doutor Cláudio vai fazer as considerações dele, né? E a gente está chegando ao final, mas só um minutinho que eu vou dar 5 minutos para você se despedir das pessoas que estão nos ouvindo, tá, Carlos? Sou eu? Fica quietinho, não, é o Carlos. Não, mas não é melhor. Você quer falar? Então fala, vai. Eu falo, eu agradeço. É porque você fala pra caramba, e no final só vai ter só você falando. Não, gente, é só dizer o seguinte, da qualidade dos companheiros que fazem parte do nosso Conselho Estadual de Emprego e Renda, né? Aí da qualidade do André da Força Sindical, do Luiz Edmundo da Nova Central, do professor Munhoz da CUT, do Antônio Jorge, e aí eu posso falar também dos suplentes, tá entendendo? Do Marquinho, posso falar da Bárbara, posso falar esqueci o nome do teu suplente. É o Mário. O Máriozinho do Mário. O Mário do Sinsama. E dizer que é muito orgulho poder você poder atuar e trabalhar com essas pessoas que estão ali realmente com o interesse de defender os trabalhadores, sabe? Falando de uma forma moderna, é uma vibe diferente. Porque tudo ali a gente fala em defesa do trabalhador, dos interesses, porque a atuação do Carlos é muito importante para a gente também, porque o Carlos tem uma formação em economia. Sim. E o Conselho, uma das atribuições é fazer uma fiscalização das verbas do Fundo de Amparo ao Trabalhador que vem para o Estado do Rio de Janeiro. E o Carlos é o nosso professor na hora dessa discussão. E é uma pessoa espetacular, então é um prazer enorme recebê-lo aqui, que venha mais vezes aqui, tá? Tem mais podcast, porque assunto não falta pra gente, tá? E aí eu vou passar a palavra para você, deixando um grande abraço para você, a família, e lembrando que amanhã tem reunião, tá bom? Não esqueça isso. Não falte. Então vou me ater aqui aos 5 minutinhos que me foram concedidos. É porque sindicalista é assim mesmo, sindicalista fala muito só que na Assembleia o tempo também é controlado, né? Você vai fazer um discurso na Assembleia, o seu tempo de fala é 5 minutos, é 4 minutos, é 3 minutos, então a gente tem que aprender também a se falar dentro daquele tempo que é destinado e transmitir as ideias dentro do tempo. Queria aqui parabenizar a iniciativa aqui da Federação, aqui na figura aqui do Cláudio, da Domênica, do Léo, que nos bastidores vai conduzindo aqui esse instrumento que é valioso. A gente começou a falar disso aqui sobre a questão de mobilização. Sim. A mobilização, hoje ela é mais complexa, né? É preciso a gente ter trabalhador na rua, sim, é lógico, a gente não vai abrir mão disso, manifestação, passeata, pressão, etc. Mas a pressão de rede social também, ela é fundamental e a pressão, ela tem que ser uma pressão de boa qualidade, organizada, dirigida, voltada para um público que cada vez mais é mais exigente. Nós estamos aqui com um público hoje aqui, um público exigente, né? Que é informação de qualidade, que é uma coisa, a gente não está aqui passando as informações enviesadas ou incompletas, mas de modo que as pessoas possam sair de um debate desse com mais instrumentos, com mais formação,
de modo que a gente tenha mais adeptos organizados no enfrentamento dessa luta contra os ditames aí do capital, dos governos liberais, etc, etc. Então, assim, a iniciativa de vocês aqui é uma iniciativa poderosa, tem que ser valorizada e defendida, e a manutenção desse podcast aqui acho que vai render grandes frutos aí no futuro. Assim a gente espera, cara, de verdade. Eu fico à disposição para participar do assunto que for, se estiver no meu alcance, obviamente, se estiver na minha compreensão, participar de outros debates e convidar as pessoas a procurarem, a lerem mais, se informarem mais e qualificar a informação. A gente vive hoje uma disputa nas redes sociais de fake news, de informações incompletas, enviesadas ou maldosas muitas vezes e que atingem outros objetivos. Então, à medida em que a gente pega a informação, verifica aquela informação se ela é real, qual é a origem daquela informação, porque muitas vezes a gente recebe a informação de um parente e já dá o ateste de veracidade porque veio de um parente. Mas aquele parente recebeu aquela informação de outras fontes duvidosas. Sim. E repassa para a gente e a gente vai, porque eu recebi da minha tia, recebi do meu tio, recebi do meu pai, recebi não sei quem, mas ele não se sabe de onde veio aquilo. E a informação chega enviesada e a gente acaba repassando essas informações e dando veracidade numa informação que é falsa. Sim. Então, na medida que recebemos a informação, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar. Vamos dar uma pesquisa, vai lá no Google, vai lá em alguns instrumentos que a gente possa ter de verificação. Isso aqui não é verdade não, isso aqui que estão me dizendo não é bem assim. Então já dá uma segurada. E já volta para trás, olha, fulano, você me mandou uma informação aqui que eu estou verificando aqui que não é real. Então você já vai voltando e consertando para trás, de modo que aquela informação não vá para frente. E que, sim, as informações reais e verídicas a gente consiga difundir. Então, um podcast ao vivo, com pessoas aqui assistindo, tem menos chances de erro. Então, a gente está aqui. A gente pode errar também, óbvio, mas a gente procura não errar, e esse instrumento aqui na mão do sindicato, na mão da federação, é um instrumento poderoso. Então, nesse sentido, eu reforço aqui meus parabéns e me coloco à disposição aí para outros assuntos, ou o mesmo assunto, enfim, a gente está na luta, somos todos participantes da mesma batalha, da mesma luta, em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um abraço a vocês e um abraço também às pessoas que estão aqui nos assistindo e aqueles que virão depois, porque isso fica gravado, né? Fica salvo. Aí as pessoas depois acessam. E o abraço também àqueles que virão assistir mais tarde. Carlos, mais uma vez, obrigada. Eu gostaria de deixar aqui uma frase para a gente encerrar o podcast de hoje, que é um podcast que teve um debate denso, mas um debate muito importante, né? Sem reajuste, não há valorização. E sem valorização, acontece a precarização. Então é justamente contra isso que a gente precisa lutar, e é por causa disso que a gente está aqui, né? Que os sindicatos estão reunidos, as centrais sindicais, para que a gente lute por todas as causas em defesa do trabalhador. E eu quero te desejar boa tarde, uma ótima semana, e desejar boa tarde para uma amiga minha que entrou aqui agora. Ela me conhece desde criança. Fiquei feliz de ter você aqui assistindo a gente. É a Jace. Muito obrigada pela sua participação. E até quarta-feira que vem. Tchau.